Pronto, já está gravando agora. Para o pessoal que não vai assistir aqui ao vivo, né? Vai ficar gravado, vou colocar depois no YouTube. E deixa eu colocar aqui para compartilhar. Que não tá agora. Agora sim vai dar para vocês verem o material. Então, como eu estava dizendo, bem-vindos a esse segundo dia, né? Desse mini curso de Direito e Literatura, promovido pela Associação Brasileira de Escritores Santos dos Últimos Dias. No primeiro dia, a gente teve uma parte teórica, né, sobre o direito e a literatura, uma perspectiva mais histórica, tanto no mundo inteiro, né, uma história universal, quanto no Brasil. A gente viu alguns exemplos, né, de como na verdade, por que o direito e a literatura andam juntos, né? Eles têm funções sociais bem próximas. Um pode ajudar a fortalecer o outro, principalmente a literatura fortaleceu o direito, né, tornando o direito algo mais humanizado. O direito, apesar de ter sofrido uma processo de não sei nem como é que é isso, se tornar cada vez mais técnico, né? Coisa mais científica, mais técnica, tem perdido um pouco de sua natureza humana, como ciência humana, ciência social. A gente até falou da uberização do direito, né? A substituição do fazer trabalho humano pela máquina, por robôs, pela inteligência artificial. E é possível que isso também aconteça com a literatura, né? Existem ideias assim, provavelmente que não se leva muito isso à frente para robôs, acho que escreverem poemas, romances, porque talvez não ganhariam tanto dinheiro quanto se fosse para substituir advogados e servidores públicos e essas coisas, né? A economia vai procurar as profissões que eles acham mais úteis para eles, né? E aparentemente construir cultura, apesar de que é bom, né? Que eles não acham, não queiram se meter para fazer robôs substituindo os escritores. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ver uma parte mais aplicada, a parte prática, né? Da interação entre o direito e a literatura. Eu separei nesses 4 tópicos aqui, que são as formas principais em que acontece essa interação, né? Eu vou falar sobre o aspecto prático, como isso acontece na realidade, né? Não vou falar muito sobre o aspecto acadêmico, né? A questão da interdisciplinaridade, isso eu acho uma coisa interessantíssima, mas não vou falar disso hoje, né? Se é uma coisa interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, como é. Mas existem essas 4 formas aqui, principais, né? Existem algumas subdivisões, existem algumas coisas. O primeiro é o direito na literatura. A gente estudando literatura, lendo literatura, a gente vê ver coisas do direito aí. Existe o direito com literatura, ou literatura no direito. A gente vendo o direito, estudando, vendo casos, a gente encontra coisas da literatura no direito. Existe o terceiro caso, que é o direito da literatura, né? Existe direito de família, direito é, comercial, direito constitucional, existe direito da literatura também, né? Uma área que a gente chama interdisciplinar dentro do direito, né? Como para o direito à educação. O direito à educação tem direito criminal, direito de família, direito civil, direito contratual, direito da literatura também, né? Tem várias áreas do direito que se reúnem para lidar com esse fenômeno da literatura. E existe a quarta parte, né, a quarta forma, que é o direito como literatura. Quando você pega o objeto do direito e não estuda ele com os olhos da ciência jurídica, mas olha ele com os olhos da literatura. Isso é muito interessante. A gente vai ver um pouquinho de cada coisa dessas. Tá? Como eu disse já na quarta, se vocês tiverem aí qualquer dúvida, qualquer comentário, se quiserem, pode deixar no chat ou abrir seu microfone mesmo, não tem problema nenhum, não vai interromper nem nada. Então vamos começar com o direito na literatura. A importância
disso, e por que eu estou falando disso primeiro, é porque, historicamente, assim, recentemente, né, nessa história recente, como eu mencionei na quarta, se começou a estudar o direito à literatura no final do século XIX, começo do século XX, e essa obra aqui, né, uma lista de 100 romances jurídicos, 100 novelas jurídicas, né? Na língua inglesa, a palavra novelas tem um sentido meio diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Esse livro foi escrito por John Wigmore. A primeira edição é de 1909. Ele pegou uma lista de 100 livros, né, romances, né, ficção, que ele achava interessantes para os estudantes de direito. Ele era professor universitário também, além de ser advogado. E ele disse: um estudante, um advogado que quer se formar, quer ter uma visão sobre o direito, que livros da literatura americana podem ajudá-lo a ter essa visão? Que livros são interessantes, são curiosos para ele ler? Ele fez uma lista com 100, já naquela época, 1909, né, mais de 100 anos atrás. E aí começou a se estudar mesmo, né? Essa obra dele é uma obra considerada fundacional dentro da tradição americana. No Brasil, começou-se isso a partir de Machado de Assis. Machado de Assis, ele escrevia muita coisa retratando, né, a sociedade brasileira da época, principalmente a do Rio de Janeiro. E ele falava muitas vezes de um advogado, de um funcionário público, principalmente funcionário público, né? De alguns personagens políticos também. Acho que ele, por conhecer bem essa área das repartições públicas, falava muito disso, né? Caricaturava alguns, fazia comentários, enfim. E as pessoas comentando obras de Machado de Assis, seus romances, né? Começaram a perceber, eita, isso aqui pode ser interessante também para a ciência jurídica, para o direito, né? E aí se começou, meio que paralelamente, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso nos Estados Unidos. Mas lá tomou uma força muito maior, como estudo. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de livros, né, de histórias que são interessantes, como, talvez eu não chamo de novela jurídica, mas de textos que falam de alguma forma sobre o direito. O primeiro que eu quero mencionar é esse daqui, Um Advogado em Brasília, um romance, ou uma novela breve, o autor ele não sabe bem definir o tipo do texto. Ives Gandra da Silva Martins é um dos maiores advogados do Brasil. Ele ainda está vivo, está bem idoso já. Ele escreveu esse livro aqui no ano 1961, mas só foi publicar, eu acho que em 2009, alguma coisa assim, né? Eu tenho um exemplar desse livro aqui comigo, eu li, e já escrevi até um artigo sobre ele, porque ele fala de um advogado da área tributária, que defendia empresas de médio porte em São Paulo, né, e que sofriam ataques das grandes indústrias que compravam o governador de São Paulo, compraram o presidente da República, né? Enfim, ele faz uma defesa no Supremo Tribunal Federal. Ele conhece cada um dos ministros, né, da época, são todos ficcionais, né? Os nomes, as histórias não se relacionam com ministros nem da época que ele escreveu, nem da época que ele publicou. Mas é interessante que ele comenta, os comentários dele nesse livro, são coisas que hoje, 50 anos depois de quando ele escreveu originalmente, ainda acontecem. Isso do advogado procurar os ministros, juízes, né, do Brasil todo isso acontece, não só em Brasília, para explicar o seu caso, além do que já está escrito no papel, no processo, né, ele vai conversar, ele tem essa necessidade de conhecer o juiz antes de fazer a defesa oral, né? Do Supremo, que são 11 cabeças. Ele fala também da, de como cada um tinha um perfil diferente, como ele foi montando o perfil de cada um para entender os pontos que ele queria tocar. E isso é uma coisa que ainda hoje se fala muito, né? Principalmente do Supremo. São 11 cabeças diferentes que tem que chegar numa resposta só. Essa questão da intromissão do poder executivo no poder judiciário, né?
que é a forma de se nomear ministro no Brasil, desde que começou o Brasil até hoje não mudou, e ninguém sabe como fazer para mudar, porque não existe forma perfeita, né? Então, sempre que tem proposta, existe um medo de mudar e acaba piorando. Ele faz uma certa crítica a isso, mas ele também tem uma mensagem de esperança, né? De que apesar das adversidades, esse advogado ele é sequestrado, né? Ele é dopado, ele consegue fugir do hotel para chegar no STF, tem uma reviravolta, enfim. É muito interessante essa história dele. Eu trago isso aqui como exemplo de um romance escrito sobre um tema jurídico, né? O próprio título já diz, um advogado em Brasília, né? Existem muitos exemplos assim também na literatura americana, nos Estados Unidos tem muito disso, em que eles falam, principalmente John Grisham, né? Ele tem vários livros, O Testamento, A Testemunha, O Júri, tem várias coisas assim, a Testemunha, enfim, ele se profissionalizou nessa área, né? Eu acho que é o escritor que tem mais livros nesse sentido. Então, existem muitos livros de temas, de histórias do direito. E, realmente, a história do direito, eu, como advogado, posso dizer a vocês, é cada coisa que a gente vê que se a gente escrevesse relatando exatamente como aconteceu, as pessoas iam achar que era ficção, mesmo sendo realidade. Porque, às vezes, são coisas engraçadas, coisas trágicas, às vezes, né? Injustiças, reviravoltas, enfim. É tudo uma novela. E existe um outro tipo também de romance, de livros, né, de histórias, que não são sobre temas jurídicos, mas que também tem coisas interessantes. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela não está aqui, a autora disso aqui. É Lívia, mas ela vai ver depois isso aqui. Eu acho que ela disse que tinha um outro compromisso hoje, ela não ia poder entrar. Veja que interessante. Esse aqui acima é um código de um processo, que não é um processo, na verdade, um pedido, né? Que é contada a história no livro dela. Já que ela não está aqui, eu mesmo vou contar. É desse livro aqui, O Vestido de 30 Rosas. Eu li esse livro, achei incrível, pela capa, pelo nome, né? E pelo boa parte do enredo. Eu nem poderia pensar que é uma história só de menininha, coisa assim. Pode até ser que seja, mas a história é interessante. Eu vou resumir, sem tentar dar spoiler, né? Uma personagem enfeitiçada, ela quer reverter o feitiço, e para isso ela tem que pedir a um conselho lá de anciões, sei lá, o que eles eram, não lembro agora, o nome que tem lá no livro, para se desfazer esse feitiço. E quando ela chega lá, ela tem que apresentar o pedido. Quando ela fala com a secretária desse lugar onde ela vai, a secretária dá um código a ela, que é esse daqui, 0012 10A 0B. E ela se pergunta, o que danada é isso, né? Ela diz que 0012 é o número de pessoas que já sofreram esse feitiço. 10A é o número de pessoas que já pediram, que conseguiram chegar lá e pedir para esse feitiço ser desfeito. 0 é a quantidade de pessoas que tiveram sucesso nesse pedido. Eu achei isso aqui incrível. De uma genialidade única. Porque aqui embaixo eu botei um modelo dos números dos processos no Brasil. Todos os processos no Brasil hoje têm que ter uma numeração, um código de identificação que é nacionalizado, de uma forma que nenhum processo tem o mesmo número inteiro igual ao do outro. Então, esses primeiros aqui, que eu botei zeros, né? É o número do processo de 1 a 1 milhão, de 0,0001 até 9999999. 00 é um código identificador que eles chamam, né? Ou seja, aqui tem outras 100 possibilidades, né? Na verdade 99, porque tem que ser 01. 00 não pode usar. 01 até 99, para justamente impedir que esse número aqui se esgote e se repita. Essa terceira parte aqui é o número do ano em que o processo teve início. Então, se você entrar com ação hoje, vai aparecer aqui 2022. Esse outro zero sozinho aqui, ele representa
o ramo do Poder Judiciário em que isso está, a que esse processo pertence, ou seja, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, da Justiça Comum, da Justiça Federal. Esse segundo aqui é o tribunal a que ele está vinculado. Então, por exemplo, da Justiça Eleitoral, de 27 tribunais regionais eleitorais no Brasil. Aí tem o 01, 02, até o 027. Nós temos a Justiça Federal, que é o código 4 aqui. Aí tem o 01, 02, até 06, que existem 6 regiões federais da Justiça Federal. E esse último é da unidade em que esse processo começou. Então, cada tribunal tem nas várias cidades dos estados as varas, né? Vara de direito civil, criminal, etc. E tem esses códigozinhos aí também. Só que esses números dela não tem nada a ver com esses números aqui de baixo. Só tem uma coisa que quase coincide. Mas eu achei interessante que esse primeiro número aqui se refere a pessoas que foram vítimas desse feitiço. E esse segundo, das que pediram, ou seja, de quantas vezes, quantos processos foram, né, se a gente fosse falar do direito, corresponde a esse primeiro número aqui, né? Então, se fosse no Brasil, seria 0,0000010. Que já houveram 10 ações. Tem que ser no mesmo ano, né? Porque quando vira o ano, zera de novo, começa 1, 2, 3. Então, isso aqui é na história toda. Aqui no Brasil seria cada ano. E 0B das pessoas que conseguiram, tiveram êxito em seu pedido. Isso não existe no Brasil, nem em canto nenhum do mundo. Você numerar um processo, levando em consideração quantas vezes alguém já teve êxito num processo idêntico. Não existe isso. Imagine, direito de trabalho, quantas pessoas processaram um ex-empregador, tiveram êxito. Aí vai aparecer no número do seu processo. Isso não existe. Até porque enquanto você está processando a sua ação, existem outras ações também andando. Então, não tem. E a sua vai terminar e vai chegar outras. O tempo todo está se julgando coisas. Então, esse número aqui seria impossível de calcular no Brasil. É porque muitas vezes a ação ela é parcialmente procedente, o juiz não aceita tudo que você pediu, enfim. E esse outro número aqui, o primeiro é o que eu achei mais interessante ainda. Quantas pessoas já foram vítimas desse feitiço? Isso também não existe em lugar nenhum do mundo. Uma forma de você numerar os processos judiciais por quantas pessoas foram vítimas da ação que aquele processo quer solucionar. Por exemplo, direito de trabalho. Quantas pessoas foram demitidas sem justa causa? Não existe esse número. Eu não sei nem se tem como a gente calcular isso aí no Brasil. O tempo todo o reloginho estaria contando, né? Por exemplo, quantas mulheres foram vítimas de violência contra a mulher? Não tem como a gente saber. A gente sabe quantas denunciam na delegacia, quantos entram no judiciário e tal, mas quantas realmente foram vítimas de violência contra a mulher, a gente não sabe. Ela, na criatividade dela da história, criou um número para isso. E tirou de onde essas ideias? Né? Não sei. Essa é a beleza, eu acho, da literatura. Ela consegue reinventar o direito de uma forma que, para a gente, eu fiquei achando a coisa mais interessante do mundo isso aqui. Polêmico comentou, se diz que é vítima, já é ganho de causa. É verdade, tem algumas áreas que acontece isso mesmo. Temos processos que, infelizmente, eu acho que não deveria ser tão assim, né? Mas, enfim, esse é um exemplo. Um livro que não é sobre direito, veja, é sobre uma moça que se apaixona, não sei o que lá. Mas tem algumas coisas ali que são interessantíssimas para o direito explorar. São muito interessantes. Né? Outro exemplo também, ela não está aqui, mas vai ver com certeza, é esse livro aqui, Bagagem Refeita, de Rosângela Moura. Tanto Lívia quanto Rosângela são da nossa associação, né? Isso que eu estou falando aqui para puxar a sardinha para o nosso lado. A gente tem que valorizar ter na nossa casa, né? E à medida que eu for lendo também outras coisas, eu vou comentar. Enfim, esse livro dela não é sobre um tema jurídico, como o advogado em Brasília, né? Ela fala sobre refugiados venezuelanos no Brasil. E eu lendo isso, esse livro dela, eu li esse ano, né? Eu só enxergava do ponto de vista jurídico.
eu sei que a intenção dela não foi essa. Ela queria falar realmente do drama, das emoções deles, das dificuldades que passaram, da esperança, da superação, de preconceitos que existem, enfim. Mas eu achei interessante como ela relata coisas que tudo isso é baseado no que acontece de verdade, né? Apesar de ser uma história de ficção, mas tem uma verossimilhança muito forte, né? Inclusive no aspecto jurídico, como a dificuldade de entrarem no Brasil, de conseguirem se integrar no programa de interiorização de imigrantes e de se cadastrar em vários outros programas. E, enfim, eu não vou dar spoiler, mas tem uns personagens que sofrem algumas reviravoltas lá e passam por questões jurídicas também, e tem um até que é preso, enfim. É muito verossimilhante esse tema dela. Essa é uma das coisas que eu mencionei na quarta. É importante para o escritor ter certas noções do direito, né? Não só de estudar direito, mas de saber como realmente acontecem as coisas na prática, para seu livro ter verossimilhança. E eu acho que esse livro dela tem muita, né? Para mim é um exemplo muito bom disso. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer, eu escrever uma resenha sobre esse livro do ponto de vista jurídico, sobre o direito dos migrantes no Brasil, seja refugiados, seja outros tipos de imigração. Né? Eu acho que esse livro dela é perfeito para isso. Outra forma também, né, a gente falou muito de romance, mas existe muito direito na poesia e na música também. Né? Esse poema aqui é um soneto, né, de José de Larraz Mindelo. Ele é um poeta daqui de Pernambuco que faleceu quase 100 anos atrás. Eu encontrei um livro dele ano passado, e aí encontrei nesse livro que tem mais de 200 poemas, esse poema aqui. E eu gostei dele porque ele fala sobre a justiça. E eu vou ler para vocês. Chama-se Alma Guerreira. Chorar, nunca chorei. A vida inteira e de passá-la rindo altiva e forte. Mesmo porque bem-vinda seja a morte, que porventura a libertar-me queira. Não me amedronta a bárbara cegueira dos inconscientes miserável corte, que ele levar de rodo no transporte, no sonho abroquelando a alma guerreira. Olho o destino frente a frente, encaro a maldade dos homens e não tremo, de pavor no meu firme desamparo. E hei de vencer, ferido embora ou morto, que a justiça me anima ao esforço extremo, e a glória de ser justo é o meu conforto. Eu achei belíssimo esse poema aqui no livro dele. É um dos meus preferidos, né? Que eu encontrei nesse livro. O livro se chama A Sombra das Árvores. A última edição desse livro é de 82, um livro raro hoje em dia. Foi editado só aqui em Pernambuco, não teve circulação nacional, infelizmente. Mas eu gostei porque ele dá uma visão muito sábia do que é a justiça, né? Aparentemente, esse personagem sofria injustiça, sofria acusações, sofria algum tipo de perseguição, não sei se de pessoas específicas ou de todas as pessoas ao redor dele, mas ele se consolava na crença do que é a verdadeira justiça. Veja que ele bota justiça com J maiúsculo, né? É um recurso poético para dar destaque à, à palavra que está sendo usada, né? Justamente para dar uma ideia de superioridade, de algo um pouco mais. Me fugiu a palavra. Algo um pouco mais transcendental. Ele não quer falar sobre a justiça é, de uma vingança, ele não quer falar de uma justiça na reparação, nem de uma justiça no poder judiciário. Falar de ser justo. A glória de ser justo é o meu conforto. Né? Então, é um poema que leva uma reflexão sobre a justiça, sobre a ideia de justiça. Isso é um modo muito bom de fazer literatura também. Fazer o leitor refletir sobre o direito. Nesse caso aqui, não sobre o direito, sobre a legislação, sobre direitos que as pessoas possuem, direitos e deveres, mas sobre os direitos das relações entre os seres humanos. Né? Essa justiça maior que existe, que é a origem do direito verdadeiro, do direito legislado. Né? Enfim, eu achei muito bonito isso. Existem muitos exemplos também. Eu estou até aqui com um livrinho sobre Camões, né? Tem um exemplo, eu fiquei sabendo através desse livro,
Deixa eu encontrar aqui a página que fala. Ele tem um poema que os poemas têm nomes larguíssimos, né? O nome desse poema é Petição Feita ao Regedor de uma Nobre Moça presa no limoeiro da cidade de Lisboa, por se dizer que fizera adultério a seu marido, que estava na Índia. Então ele faz um poema aqui, tem uns 3 páginas, não vou ler todo, mas Camões, ele faz um poema pedindo ao o tutor dessa moça, porque ela era jovem, era órfã de pai, o marido dela estava na Índia, então ela precisava de um homem para cuidar dela, né? Naquela época tinha isso, até não muito tempo atrás tinha isso também. E o poeta faz uma petição para que esse homem ajude ela a se livrar dessa prisão, porque ela podia até ser morta, talvez, por ter cometido adultério. Aí ele faz todo um drama, né, para ele ter pena dessa mulher, enfim. Para vocês verem como essa questão da poesia, querer fazer a gente rever as questões do direito, é uma coisa tão antiga, desde Camões, né? Isso existe. E aqui eu trago uma frase de Paulo Nader, de um livro que eu gosto muito, que eu usei muito na faculdade de Direito. Ele fala definição de fato jurídico, um fato juridicamente relevante. Isso ajuda a gente a identificar como que uma história ou algo dentro de uma história pode ser relevante para o direito. Ele diz, fato jurídico é uma espécie do gênero fato. Este é definido como qualquer transformação da realidade ou transformação do mundo exterior. E a literatura é uma transformação do mundo, mesmo que possa parecer nada, mas qualquer coisa que você faz, qualquer livro que você publica, história que você escreve, o poema que você escreve, aquilo mudou. Existe um poema a mais no mundo, existe um livro a mais no mundo, existe uma ideia retratada ali. E esse fato, e isso é um fato, né? E ele vai ser jurídico quando atender o qualificativo jurídico. Ele diz: o qualificativo jurídico significa que um fato concreto é regulado pelo direito. Então, nem tudo que acontece, nem todos os fatos são interessantes para o direito. Somente aqueles sobre os quais existe uma norma jurídica. Ele continua: os fatos jurídicos criam novas situações jurídicas, ou seja, relações jurídicas, né? Objetos, direitos, deveres, tanto em relação ao direito privado, seja nós, pessoas físicas ou empresas, né, pessoas jurídicas, quanto de direito público, os entes estatais, né? Então, eu falei dessa questão aqui, as coisas que aconteceram com esses personagens de bagagem refeita, esses migrantes, esses refugiados, são fatos que são importantes para o direito e o direito tem normas sobre eles. Aqui o Instituto 30 Rodas também, de Lívia, né? Ela faz uma coisa, é quase um processo judicial. Ela não chama disso, acho que ela nem buscou fazer essa comparação. Mas eu achei interessantíssimo fazer essa comparação. Tem uma similaridade, né? Então, tem fatos que são interessantes para o direito, pode ser estudado pelo direito na literatura. E outro exemplo aqui, que já vai mudando um pouco o tom, é o livro Código da Vida. É a autobiografia de Saulo Ramos. Ele conta a história dele, da vida dele, misturado com a história do Brasil, misturado com um caso específico em que ele advogou. Ele muda os nomes dos personagens, né? Ele só fala o nome de um desses personagens no final do livro, é o nome do juiz, ele só fala o nome desse juiz depois. Ele o tempo todo usa um nome fictício para esse juiz, porque esse juiz se tornou uma pessoa famosa depois. Enfim, e ele fala de poemas que ele escreveu, da vida pessoal dele, né? Enfim, é interessantíssimo. E ele foi advogado. Ele fala de contratos que ele fez para Roberto Carlos. Ele fala foi ministro da Justiça no governo Sarney. Ele fala que ocupou um cargo também na época do governo Jânio Quadros. Enfim, ele dá um testemunho sobre a vida jurídica, política e cultural do Brasil na segunda metade do século XX. Um livro interessantíssimo. E esse livro, ele pode ser considerado direito na literatura, porque é um livro de literatura, né? Biografia, memórias, ele trata com elementos de ficção, caso real, tem muita poesia também, mas ele também já entra em outra categoria que é essa daqui.
Direito com literatura ou literatura no direito. Não é o único caso, né? Esse livro dele. E como é isso? A literatura no direito. Existe muita coisa no direito, minha gente, que a gente usa literatura. Existe uma crítica sobre isso, dizendo que é uma coisa muito artificial, muito superficial, e que a literatura é usada às vezes como adorno para o direito. E tem gente que faz isso mesmo. Por exemplo, eu li um livro uma vez de direito civil, que cada capítulo começava com uma frase de uma música, ou de um romance, ou de um poema. Só que depois, no texto, no capítulo, o autor não fazia referência mais àquilo, era só um enfeite mesmo. Eu não acho isso ruim, né? Mas existem pessoas que criticam isso. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como também se faz direito com literatura na prática. Existe esse processo aqui, eu compartilho ele porque ele é público, né? É um processo do Estado de Minas Gerais, e o juiz resolveu fazer a sentença em versos e com rimas. Ele fez uma sentença enorme, não vou trazer tudo isso aqui, só essa primeira estrofe. E ele diz: pede Estado de Minas Gerais, que se declare por uso capião, observados os termos legais, é originária aquisição, a propriedade de um sobrado, onde se encontra instalado todo o serviço judicial, o Foro Wilson Alvim Amaral. Ele faz sentença enorme, até no final da parte da decisão mesmo. É assim. E teve um advogado, Rafael Clodomiro, que ele passou na prova da OAB, e na parte prática eu nem lembro qual era o tipo de ato processual que ele tinha que fazer na prova que ele fez. Mas a segunda fase da OAB é a parte prática, né? Você tem que fazer um ato processual. A dele era na área de direito constitucional e ele fez um poema. Né? Aqui está um trechinho aí, ele compartilhou na internet o, o arquivo inteiro, né? Da prova dele. E é interessante, ele passou, né? De primeira, quando fez esse poema aí. Deixa eu, antes de passar também, deixa eu tirar isso daqui, vou mostrar outra coisa. Vou mostrar para vocês o meu TCC. Eu usei a literatura em dois momentos aqui. Eita, não ficou... Deixar assim mesmo. Na epígrafe, né? Eu citei um trecho de Drácula, de Bram Stoker. Porque nesse meu TCC eu falei sobre a nomeação de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República. Comentei como Michel Temer decidiu escolher ela, né? Não vou contar a história do TCC, porque é muita história, e por que isso era relevante. Só que eu citei isso aqui, um trecho do Drácula. O trecho diz, falando de um advogado, né? Que no Drácula ele estava lidando com a questão do testamento e tinha que executar esse testamento. E aconteceu um caso que era previsto nesse testamento e era uma coisa muito excepcional, mas resultou em algo muito interessante para ele e para os seus clientes, né? E fala sobre esse advogado o seguinte: tratava-se inquestionavelmente de um bom sujeito, mas se o proclamado júbilo contra a eficácia de uma insignificante filigrana jurídica, na qual estava pessoalmente interessado, e que agora vinha exacerbar ainda mais uma situação por si já tão trágica, ficou valendo para mim como objeto de mais uma lição no que concerne às limitações humanas em matéria de sensibilidade e simpatia. E aí, como na época, né, eu fiz meu TCC na época que era Michel Temer o presidente. E como o pessoal dizia que Michel Temer era um vampiro, não sei o quê, fazia muitos memes dele assim, né? Eu quis fazer essa brincadeira também. Estudante não presta, né? Aí fiz essa comparação. Porque Michel Temer, além de ser advogado também, e ser um escritor, ele tem uns poemas, eu nunca li nada, mas ele diz que escreve. Ele foi constituinte, ele ajudou a escrever a Constituição. E ele nomeou Raquel Dodge dentro de uma regra que estava prevista na Constituição, que deixou de ser praticada como estava escrito, e fosse construída uma tradição no governo de Lula e Dilma, nomear alguém de uma lista tríplice de procuradores da República.
Ele mudou, não fez igual, exatamente igual a eles, mas também não quebrou com a tradição, não descumpriu com a Constituição, ficou ali no meio termo, coisa bem interessantezinha, né? Eu achei curiosa essa citação, comparei essa esperteza de Michel Temer com essa esperteza desse advogado aí e fiz essa comparação. Enfim, deixa eu fechar isso daqui e voltar para o direito, a literatura no direito. Existe muita gente no Supremo Tribunal Federal, muitos ministros, que falam de poesia em seus pronunciamentos, né? Na hora de defender as suas decisões, né? De expor suas decisões. Principalmente, hoje em dia, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu já vi, acho que Alexandre de Moraes uma vez citar a música Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu achei ridículo, achei engraçado, né? Mas Roberto Barroso cita poesias, músicas. A ministra Rosa Weber, que vai ser a próxima presidente do STF, ela é poetisa. Ela tem muitas poesias publicadas já. Eu espero que o STF respire um pouco mais de humanização na época dela. Não sei como vai ser ela como presidente, porque ela é uma mulher muito imprevisível, mas vamos ver. Espero que ela traga mais literatura, pelo menos. Se ela fizer isso, já vai estar muito bom. Ah, Ludmilla, você mencionou algo interessante. Raquel Dodge, né? A ex-procuradora-geral. Eu ouvi dizer que ela tinha se casado com um membro da igreja, mas nunca soube disso, assim, de uma confirmação disso. Mas você, que é de Brasília, né? Você está falando disso é porque já ouviu falar mais vezes do que eu. Então, fico feliz em saber que é verdade, né? Que realmente ele é membro da igreja. Eu não sei o nome dele, vou até pesquisar depois. Existem muitos membros da igreja afastados que é, têm participação grande na sociedade. Como o seu, não sei se você chegou a conhecê-lo, Nef Cordeiro, lá no STJ, Ludmilla. Ele foi ministro do STJ há um tempinho, né? Mas, enfim, aí a gente já está falando das coisas de Brasília, do judiciário lá. Existe aqui o direito da literatura. E eu acho que na conversa que a gente teve na quarta-feira, foi uma das coisas que vocês têm mais interesse em saber, né? O direito da literatura. Ele se apostou jovem, Ludmilla. Não sei por quê. Como eu mencionei antes, né? Por Paulo Nada. Tudo que se faz que é relevante para o direito, se criam normas e passa aquilo a ser juridicamente relevante. Eu mencionei de coisas do conteúdo do que a gente escreve, que podem ser juridicamente relevantes. Agora eu vou falar do ato de escrever ou de práticas da escrita que são juridicamente relevantes. E o direito regula essas coisas. E a gente tem direitos, a gente tem obrigações também. Um exemplo que eu quero dar começa já na Constituição. Por exemplo, a Constituição ela traz um direito que é a imunidade tributária do livro. No Brasil é proibido pagar imposto por causa de livro. Então, não se podem instituir impostos nem a União, ou seja, o governo federal, os estados, os direitos federais, os municípios podem cobrar, instituir impostos, cobrar menos ainda, né? Sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E isso que livro é caro no Brasil, né? Porque tem imunidade tributária. Imagine se não fosse essa imunidade. Aí a gente estava lascado mesmo, né? É, e você quer fazer um livro mais barato, para você mesmo ganhar menos dinheiro para tentar baratear e ver que mais gente compra, não adianta, o livro vai continuar caro. O mercado é assim. O Poliano até que não me deixa mentir, né? É muita dificuldade para você publicar um livro. Se não fosse impossível, independente. Pois é, se com essa regra já está difícil, vai ser impossível sem ela para os autores independentes, né? Aí eu vou trazer aqui duas decisões do STF, né? Tem uma súmula do STF. Uma súmula não é uma decisão, ela é um resumo de uma tese que o STF criou para julgar todos os casos que tiverem alguma coisa a ver com esse assunto, ele vai usar essa tese aí na fundamentação
das suas decisões. Então, eles dizem, a imunidade prevista nesse artigo aí da Constituição abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então, o STF entende que jornais, periódicos impressos, né, tem para você publicar, muitas vezes tem que ter o filme, um papel fotográfico, né, para poder reproduzir aquilo ali. E esse material também está protegido. Tem outra decisão que eu acho muito interessante, da imunidade tributária, constituída no artigo, aplica-se ao livro eletrônico e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Então, esses aparelhos digitais que a gente usa, eles também têm imunidade tributária, porque eles são o livro, né? É um suporte diferente, né? O suporte físico, mas ele é um livro, considerado um livro para essa finalidade. E também é meio caro, né? E-book, tem e-book que é quase o preço do livro físico. A minha não, eles não gastam para imprimir. Não gastam com coisa, ainda querem cobrar caro, eu não entendo, não. Esse mercado é muito estranho. Eu já vi realmente um livro que era 80% do valor do livro impresso era o valor do e-book. Tem um preço de produção, Eu não digo que tem que ser de graça, mas assim, acho que comparar com o livro físico que eles vão ter que enviar tudo, eu acho um exagero, né? Enfim, é uma questão muito complexa. Depois, Poliana, você comenta na sua tese sobre isso aí. Se você tiver alguma coisa na sua tese, você diga aí pra gente. Aí eu mencionei aqui essas duas decisões, né? Que filmes e papéis fotográficos e o e-book também estão incluídos nessa imunidade tributária, mas tem algumas coisas que a STF disse que não estão incluídas, né? Algumas pessoas podem dizer que isso justifica, então, o preço do livro. Eu não acho, porque em outros países não é tão caro assim livro. Mas, enfim. Serviços prestados por empresas que fazem distribuição, transporte ou entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Então, o STF entende que a imunidade ela não se estende ao serviço dessas empresas. Então, eu acho que isso talvez pudesse justificar um frete mais alto, né? Mas o preço do livro em si, eu acho que não deveria ser influenciado por isso, não. Então, para isso aqui, para esses serviços, como é que eu poderia dizer? Esses serviços, me fugiu a palavra, complementares, né? Realmente me fugiu a palavra aqui agora. Eles não estão protegidos por essa imunidade, né? Então tem essa dicotomia, só para aquilo que realmente é o livro ou os materiais usados para sua publicação. Fora isso, não está incluído. Então, por exemplo, vender livro, você paga imposto, né? As livrarias pagam imposto pela venda, ou coisa assim. Mas, cadê? Uma coisa interessante também, álbum de figurinha. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos de papel destinados à sua impressão. Aliás, eu falei da venda, né? Não é sobre a venda, tem outra coisa que chamam, que elas pagam, tem um outro impostozinho. A imunidade tributária sobre livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. Então, veja, álbum de figurinha. Não é literatura no sentido mais estrito, né? Poliana confirmou aí que a venda também não tem imposto. O álbum de figurinha é considerado, o STF entendeu, né? Como uma publicação cultural de informação e educação. Popularização do conhecimento. Eu fico ensinando essas figurinhas de Copa do Mundo, né, de Campeonato Brasileiro, dos jogadores. Nunca vi besteira. Quando eu era criança, adolescente, eu brincava disso. Hoje em dia eu chamava besteira do mundo. Eu brincava de colecionar, trocar, apostar, essas coisas, enfim. E é caro também, né? Tá ficando caro esse negócio. O pessoal aí tá procurando a figurinha de Neymar. Se algum de vocês achar, minha gente, a figurinha de Neymar, por favor,
Vamos vender para a gente arrecadar dinheiro para a Absurdo, para a gente dar dinheiro para essa associação aí. Vamos comprar figurinha de Neymar para a gente revender. Enfim, então o STF entendeu que não poderia o, o judiciário fazer uma análise sobre a qualidade ou tipo ou o conteúdo do livro, da publicação. Sendo uma coisa cultural, mesmo no sentido mais amplo, né? Ela está abrangida, mesmo álbum de figurinha, tá vendo? Poliana queria fazer um comentário aí. Boa noite a todos. A discussão sobre o que é um livro, né, academicamente falando, e também em termos práticos de mercado, de direito, ela é muito ampla, né? Porque você Uhum. tem a definição, é, não sei se das Nações Unidas, como é que chama? Que fala, né? Que tem até uma comum que fala que tem que ter no mínimo 50 páginas, né? É um órgão Ah, eu já grande, vi Unesco, isso. é da Unesco, é da Unesco. Aí fala livro, não sei o que, com mais de 50 páginas. Aí a gente que escreve infantil, por exemplo, então não é livro, né? Então, assim, é Pois uma é. coisa muito discutida. Mas uma coisa que geralmente leva-se em consideração é o não periodismo, né? Então, se você pegar um álbum de figurinha em relação, por exemplo, a revistas, coisas que são periódicas, né? Aí ele é mais parecido com o livro, pelo ineditismo, né? De ser um só e tal. Mas são razões, assim, muito discutíveis, né? E sempre vai ter alguma coisa que vai ficar fora, né? Mas o importante que você está falando aí, e que eu acho que é o que a gente tem que entender aqui, é que o livro ele tem essa supressão de impostos, porque ele é considerado ele não é considerado uma mercadoria simples, né? Porque o livro ele não é só, não estou nem falando assim romanticamente, mas o livro ele tem um potencial, né, discursivo, né, de formar, de propagar ideologias, sendo a pessoa a favor ou contra ela, de fomentar a cultura, de aumentar a, o letramento da pessoa, né, letramento em termos de alfabetização, em termos de entender o que ela precisa fazer para ser um cidadão. Então, o livro ele não é a mesma coisa que uma cadeira, né? Então, por isso que ele tem essas leis diferentes aí, né? E uma delas é não ser tributado, né? E a segunda, para tentar baratear, é o serviço módico dos Correios, né? Mas são duas coisas que estão com a corda no pescoço, né? Porque tem-se propostas de começar a taxar os livros e de acabar com o registro módico, né? Então, assim, são coisas que a gente, como escritor, é bom a gente saber. Agora, nada, isso aí só significa que, que existem ações para tentar baratear o livro, mas mesmo assim é muito caro, porque o papel já é caro, as máquinas gráficas geralmente são importadas, né? A manutenção é importada, às vezes a tinta é importada. Então, fazer livro é muito caro, né? Eu sei bem porque o infantil, por exemplo, que é tudo colorido e o Ah, papel aí é que sai caro mesmo, né? é mais caro. Aí você cobra R$ 40 um livro, que você pagou 25, e esses 15 estão mais pagando o ilustrador, a pessoa acha caro, entendeu? Mas você está fazendo aquilo ali por hobby, porque se você fosse viver daquilo, você ia passar fome. Então, assim, é uma discussão muito ampla, entendeu? Que a gente tem Uhum. que ter. Mas, assim, estou aberta a escutar, inclusive, oposições, que eu não sou cabeça fechada, não. Eu acho que essa questão da imunidade tributária, eu entendo que não pode mudar esse trecho, essas imunidades, né? Deixa eu voltar aqui. Existem outras coisas que também estão protegidas. Por que não está? Aqui. Essa é só a letra D. Existem muitas outras coisas. Por exemplo, as igrejas.
os templos de qualquer culto, né? Eu acho que tudo isso é protegido e é uma das, a gente chama no direito, as cláusulas pétreas. Não pode ser Dízimo, né? modificado. Dízimo também não é tributo. Exato, exato. Não pode uma igreja, para pagar um IPTU, pagar o imposto de renda, coisa assim, como pessoa jurídica. Eu entendo que essa imunidade é uma coisa que não pode ser retirada, né? Enfim. Alguém tem mais algum comentário sobre esse tema aí? Senão a gente vai ver uma outra parte muito interessante aqui. Deixa eu só retirar de compartilhar. Para dar uma olhadinha na Lei de Direitos Autorais. Deixa eu abrir ela aqui. Acho muito interessante. Eu pensei em buscar trechos para colar no slide, mas achei mais interessante pegar ela toda, né? E a gente olha Ô, algumas Renan, coisas. Oi. você vai chegar a falar, é um assunto bem complicado, eu nem vou entrar não, mas só para saber se chegou na área do direito. Você chegou a pesquisar a lei do preço único? Não, não. Depois eu posso falar, na verdade é um projeto de lei, né? Bastante Ah, polêmico, sim. mas já existe na França, na Inglaterra, Tem um preço único para os Portugal. livros? É um projeto de lei ainda, né? Aham. No Brasil chama Projeto de Lei Cortês. É um projeto que está no Senado, PLS 147 de Vou 2015. procurar depois. Chama projeto. Agora tem um nome de gente, porque fica mais humano, né? Igual Lei Aldir Blanc, essas coisas assim. Então É, chama Lei Cortês, que foi um livreiro, editor que tinha em Natal, morreu, acho que morreu de Covid, eles tentaram manejar alguma coisa assim. entendi. Lei Cortês. Mas é uma lei comum em países que valorizam mais o mercado editorial, né? As livrarias de rua, que Aham. tenta. É uma discussão complicada, eu vou tentar falar basicamente aqui só para Certo, instigar certo. vocês a procurarem mais. Existe um conceito, vou colocar minha câmera aqui, ver se eu não estou muito derrubada. Existe um conceito na área editorial que se chama bibliodiversidade. O que é bibliodiversidade? Ele vem da biodiversidade da biologia, né? Que seria Uhum. a diversidade de espécies em um ecossistema para poder aquele ecossistema ser sustentável, né? Então, a bibliodiversidade, né, ela tem a ver com a existência de condições justas, digamos assim, de participação no mercado editorial, tanto para pequenas editoras, pequenas livrarias, editores independentes, autores independentes, quanto para as grandes livrarias, grandes editoras, e agora mais ainda com as grandes empresas multinacionais de tecnologia, né? Porque o que acontece? Se você pega uma rede de supermercado, por exemplo, que vende livro, ela vai lá, ela não paga imposto, aí ela vai lá na editora e ela compra um lote enorme de um best-seller, por exemplo, e ela consegue vender mais barato que a própria editora, porque ela compra um lote muito grande, aí ela vende mais barato do que a editora consegue repassar para livrarias menores, de rua, né? Sim. E aí as grandes livrarias, Senac, Cultura, elas começaram a fazer as livrarias de rua falirem, né? Porque era mais barato, estava dentro do shopping e tal. Aí depois começou a vender livro em supermercado, aí começou a diminuir o número de livrarias de rua. Aí depois vieram os e-commerce, né? A Uhum. Amazon. E aí, livraria de rua é uma coisa que no Brasil agora é raro, né? Que em Belo É. Horizonte a gente só tem na Savassi, que é um bairro nobre daqui, que tem uma rua, que chama Rua das Livrarias, que tem uma livraria, alguns sebos, né? Mas em Belo Horizonte é uma capital grande, né? Não sei como é que é aí onde vocês estão. Então, a bibliodiversidade é um conceito para tentar fomentar essas iniciativas que fariam com que o mercado editorial tivesse menos best-seller e mais livros pipocados de escritores locais,
de editores independentes, de autores independentes igual nós, porque senão o preço muito baixo que os grandes conglomerados conseguem fazer, eles quebram o resto todo. Né? Uhum. Quem é que não sabe que a Amazon vende mais barato do que a editora? Né? Tem muito livro que na Amazon é mais barato que a editora, por causa de acordos comerciais. Então, a lei do preço único, que já existe em vários países, é claro, né, gente? Questão, assim, até de visão sistêmica política. Cada um aqui tem uma, eu não vou dizer qual é a minha, mas pela minha fala, vocês vão ver mais ou menos para onde que eu tendo. Mas a ideia é a seguinte, que o livro tem um preço único, que a editora daria. Então, por exemplo, eu faço meu livro, ele custa R$50. Ele vai custar R$50 na leitura, ele vai custar R$50 na Amazon, ele vai custar R$50 direto comigo, na livraria de rua. E aí, isso poderia aumentar a bibliodiversidade, porque livraria grande foca mais em best-seller, né? Porque é o que vende mais, né? Então, já existem outros países, então não fala, não, mas isso é intervenção no mercado, não sei o que. Na verdade, assim, eu estou falando só para vocês terem uma pulguinha atrás da orelha e correrem atrás e procurarem saber antes de falar besteira, tá? Mas existe isso, né? Existe esse conceito de bibliodiversidade, que seria o maior número de livros, de livrarias e tal, para fomentar a leitura, né, diversificada, e não só de best-seller traduzido de país que domina a cultura, né, principalmente cultura pop, né, mais assim, mais midiática, né, digamos assim. É. E tem esse projeto de lei de se fazer isso no Brasil como uma ação também de proteção do livro. Chama Lei Cortês, é um projeto de lei, provavelmente, né, veio a pandemia, então essas coisas assim mais a longo prazo elas foram deixadas meio que para frente, né, porque a pandemia era muito urgente, então não vai ser aprovada tão cedo, tem muita crítica, né, porque os grandões não querem isso, mas é uma coisa muito importante para o livro. Eu falo com pesquisadores sem, assim, sem nenhum partidarismo, nada disso. É uma coisa que é importante ter pelo menos uma opinião a respeito. Não, realmente é importante a gente conhecer isso aí. Eu vou depois pesquisar, inclusive, como é que se faz na Inglaterra. Você disse que lá tem isso, né? A mais famosa é a lei da França. Na França, né? Mas a Inglaterra tirou e perdeu livraria de rua, sabe? Uhum. Mas, enfim, também tem muito romantismo É, nisso, né? às Mas, vezes as assim, leis se comportam diferente de cada país também, né? A gente tem que estudar e bem também, assim, como eu estou seria no falando Brasil do na ponto de vista de prática. Belo Horizonte. Às vezes você vai me dizer que em Recife tem muita livraria. Aqui diminuiu muito nos últimos 20 anos. Né? O pessoal compra online, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, é uma longa discussão que quem tem Uhum. interesse, né, deveria ler mais a respeito. Muito bom. Obrigado, Poliana, por esse comentário aí. Muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é a lei de direitos autorais. Eu vou focar só em um ou dois tópicos, tá? Porque ela é grande. Nem sei quantos artigos ela tem. Deixa eu puxar lá para baixo. Tem 115 artigos somente. Essa parte final é a parte mais técnica, né? Da técnica legislativa. Ah, então, ela tem uma coisa interessantíssima, que ela traz algumas definições para efeitos legais, né? O que é uma publicação, a transmissão ou emissão. Porque ela lê direitos autorais para tudo, né? Não só de livro, de coisa escrita. Ela também tem uma preocupação muito grande com o audiovisual, né? Com a música, com o cinema, enfim. Retransmissão, distribuição, comunicação ao público, reprodução, contrafação. Tem aqui vários tipos de obra ou formas em que acontece a obra, né? A partir ele divide do ponto de vista da titularidade, né? Com autoria, anônima, pseudônima, inédita, póstuma, originária, derivada, coletiva, individual.
tudo isso aqui está definido na lei, para efeitos legais. Não quer dizer que seja igual na teoria da literatura, né? Os estudos literários, às vezes, vão divergir disso aqui. Claro, isso aqui foi criado com base em alguma ideia, teve fundamentação técnica para chegar nisso daqui, mas a lei, ela se modifica, ela evolui de uma forma diferente que os estudos científicos, né? Os estudos técnicos. Então, pode haver uma divergência, alguma definição. Também de fonograma, editor, produtor, radiodifusão, artistas, intérpretes ou executantes, titular originário. Né? Então, ela tem muita coisa interessante para a gente ler. Principalmente desses primeiros capítulos, acho que todo escritor deveria dar pelo menos uma vez na vida uma lida nessa lei. Porque ela traz algumas coisas que muita gente confunde, né? Principalmente os escritores iniciantes, para não ser pego de surpresa com alguma coisa e acabar sendo ludibriado, né? Então, ela fala dessa expressão, criações do espírito. Eu acho interessantíssimo essas expressões, criação do espírito, né? Vem do intelecto, algo que vem de você, da sua alma, né? Eu entendo criação do espírito como isso, né? Por isso a obra literária, a obra artística na forma geral, ela é tão protegida assim, porque é uma criação da alma, uma expressão ao que vem de dentro de você. E tem aqui uma lista de coisas que são protegidas. Logo no início, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, né? Outras coisas também aqui tem uma lista com 13 itens. E coisas também que não são objeto de proteção. As ideias. Ideia não é protegida. Nomes e títulos isolados. Se você quiser escrever uma ideia perfeita para um título de um livro, e você comentar isso com alguém publica antes esse livro, você perdeu, né? Uma ideia ou um título isolado, ela não vai ser protegida. A menos que você prove, né, que a pessoa roubou a ideia de você, a ideia do livro, mas nomes de personagens. Quantos personagens por aí não tem mesmo nome, minha gente? João, Maria. Uma coisa engraçada sobre o nome de personagem, que Ariano Suassuna falou, que um amigo escritor dele criticou ele, porque os nomes dos personagens de Ariano eram difíceis de traduzir. Aí você bota os nomes João Grilo e Chicó nos seus personagens, como é que o tradutor vai fazer? Botar isso em francês, botar isso em inglês e em alemão. Bota outros nomes mais fáceis. Ele disse que o amigo dele tem um nome de personagem Martim, porque em várias línguas ele se escreve igual, mesmo que pronuncie diferente. Mas aí tem a pobreza do nome, né? Você pensar facilitar o trabalho do tradutor, só por causa disso, para facilitar uma comercialização, enfim. Eu acho que a algo tem que ser uma criação do espírito, não do interesse econômico, né? Mas, enfim, o nome em si, o Chicó, isso é um apelido que existe em vários lugares, várias partes do sertão, né? Então, Ariel Suassuna não é detentor dos direitos autorais disso aí, né? Agora, o Alto da Compadecida, esse nome já se torna uma coisa mais do que só o título do livro, né? Existe toda uma questão cultural, existe uma questão de marca também relacionada a isso. O título isolado, uma frase, uma coisa assim simples, ela não vai ser protegida. Tá? Então, existem essas coisas assim, esquemas, planos ou regras para eles realizar atos mentais, jogos ou negócios. Outra coisa aqui, ideias, né? Procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Imagina que você cria uma equação, você não tem direitos autorais sobre essa equação. A equação sempre existiu, você descobriu, né? Jogos também, tem jogo Uno, né? Tem as regras lá. Se eu quiser, eu chego e crio um jogo paralelo mudando o que eu quiser. Eu não poderia chamar o nome Uno, né? Porque tem a marca já, mas a regra do jogo eu posso copiar igual. Isso não está protegido. Ele fala aqui um pouco da autoria. Deixa eu passar para outra aqui. Dos direitos do autor.
A lei diz que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Essa é uma diferença mais do que importante. Existem dois tipos de direitos autorais: os direitos morais e os patrimoniais. Muita gente nem sabe o que existe isso aqui e se confunde, né? Às vezes fica com medo de assinar um contrato porque vê que tem cessão de direitos autorais. Às vezes cede mais do que é conveniente também. Enfim, vamos ver o que são os direitos morais do autor. De reivindicar com o tempo a autoria da obra. Você ser reconhecido como autor. Né? Ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra. Então, sempre que forem citar, sempre que forem incluir sua obra num catálogo, por exemplo, você tem que ser reconhecido como o autor dessa obra. O de conservar a obra inédita. Né? Você tem o direito de nunca publicar isso aí. E de que ninguém publique. De assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Né? Um direito interessante, o de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Então, você escreve um livro, publica, mesmo depois você pode modificar a sua obra, você tem esse direito. Né? E é um direito moral. De retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta a sua reputação e imagem. Né? Então, isso é interessante. É uma coisa mais meio restrita, né? Como essa outra daqui também. Você pode assegurar a integridade da sua obra, ao ponto de modificações de prática de ato que possam atingi-lo, a sua moral, né? Sua reputação ou honra. De ter acesso a exemplar único e raro da obra. Imagina, você publicou um livro anos atrás. A editora faliu, não tem mais ninguém que imprime. Ele está na mão de outra pessoa, você tem que ter direito moral de ter acesso a esse livro. Para poder, meio fotográfico ou não, para o outro, preservar a sua memória. Você tem o direito de pedir àquela pessoa, fazer um requerimento para que ela lhe empreste o que você tenha posse por alguns momentos desse livro, para você poder fazer uma cópia, alguma coisa assim. Né? Dando o menor problema possível, o menor inconveniente possível para o detentor, que pode ser indenizado também por eventuais prejuízos. Né? Você não tem direito de obrigar a pessoa a lhe vender o livro, por exemplo. Mas você pode pedir que ela compartilhe com você. Tem uma coisa interessante aqui, que eu acho que Poliana mencionou algo próximo disso, relacionado a isso na quarta-feira. Os direitos morais do autor são inalienáveis, ou seja, não pode alienar, ele não pode vender, não pode doar direitos autorais, é irrenunciáveis. Direitos morais, esses direitos que a gente viu aqui, ele não pode vender esses direitos, ele não pode ceder, ele não pode renunciar, eu não quero ser o autor dessa obra, ou eu não quero que meu nome seja reconhecido, seja vinculado a essa obra. Ele não pode fazer isso. Já teve gente que tentou fazer isso, né? De vez em quando a gente sabe de algum autor assim que rejeita uma obra, não quer, mas ele é o autor. Por mais que ele pode nunca mais publicar, ele pode nunca mais divulgar aquilo ali, mas ele não. Se ele, por exemplo, hoje assinar um documento dizendo, eu não quero mais ter direito autoral, moral sobre tal livro, aquilo não tem valor jurídico nenhum. Ele não perdeu, de fato, os direitos morais Ô, sobre isso aí. Renan, Oi. eu acho que isso aí é porque, na verdade, a origem do direito autoral, que esses textos eram anônimos, né? Era para culpar o autor, né? Quando Isso. ele acusava alguém, né? O texto acusava alguém de alguma coisa, ou fazia alguma injúria, alguma coisa assim, e não tinha autor. Aí que surgiu a autoria, né? Que Isso. era, na verdade, não era, ele não começou ganhando, ele começou perdendo, né? Então, se ele fizer com o texto dele se ele desobedecer alguma lei ou infringir algum direito de alguma pessoa, ele tem que responder
judicialmente a isso. Então, quer dizer, a lei já começa com os deveres, né? São Os direitos. direitos, mas o direito é só um lado da moeda, né? É só a cara, a coroa é o dever. É impossível separar as duas coisas, né? Você É tem total verdade. razão nisso aí. E Marco Aurélio mencionou de pessoas que publicam livros como se fossem seus, mas na verdade são de outros, né? Isso pode ser até criminalizado, né? Você cometer certos tipos de violação de direitos autorais, né? Aqui tem os direitos patrimoniais do autor e sua duração. Uma coisa também dos direitos morais é que é imprescritível, né? Esses direitos aqui do autor. Quando ele morre, algumas coisas não vão poder funcionar do mesmo jeito, mas é possibilitado que os sucessores, né, seus herdeiros, possam exercer parte desses direitos morais. E aí, é, ele falou, tive uma professora que me contou que estava escrevendo um livro treino para pessoas com mais... Ah, entendi o que você quis dizer, Marco Aurélio. Realmente, tem um nome para isso. Eu acho que é Ghostwriter, alguma coisa assim. Isso, Poliana, esse mesmo. É. Aí, eu já tenho uma certa dúvida sobre como enquadraria esse tipo de autor dentro do direito. Eu teria que pesquisar isso aí, como é que no Brasil está se entendendo, se é uma coautoria, ou o que é que é. Tem muita gente que faz isso em coautoria e declara que é coautoria, né? Na verdade, foi uma outra pessoa que escreveu, o Tem que coautor. registrar, né? Se não for registrado, ele vai ganhar por contrato só É, pela redação, né? Agora, no que vai lucrar do livro, não. Entendeu? Você ganha por produção mesmo, é, entendeu? Só pelo... é uma coisa Isso meio acontece perigosa até, demais, né? isso tem muito, né? Isso tem muito. Tem muito. Inclusive até plataformizado mesmo, né? Porque É. tem empresas, né, tipo a Rock Content, né, que paga 50 centavos por página, né, para a pessoa Uhum. escrever E marketing tem de cursos ensinando a conteúdo. fazer isso, né? Isso, Eu acho exatamente. engraçado Tem isso. muito. Você vende e você cede os direitos. Tem uma plataforma, por exemplo, que chama Buenovela, que a mulherada coloca romance lá, mas no contrato você cede os direitos. Ou seja, ela pode pegar o que você escreveu e usar do jeito que ela quiser. É, Entendeu? Ô, pessoal, isso. posso fazer uma perguntinha rápida? Sim, por favor. Talvez algum de vocês saiba me dizer, assim, com relação a trabalho de conclusão de curso, esse TCC, TFG, tem alguma lei que impeça alguém de escrever e outra pessoa, assim, publicar, no caso, como sendo autor? Porque eu achava que é apenas seria algo antiético fazer isso, mas que não tem nenhuma, a legislação não prevê isso, não tem um rol de descrição que coloque isso como crime, né? Como se fosse o autor fantasma, esse ghostwriter, na área Exatamente. acadêmica, né? Assim, eu pergunto isso porque eu já escrevi 5. Assim, e Aham. as pessoas pagam, né? Existe isso mesmo. Ô, Você irmão, tem. nós vamos ter que chamar seu bispo, então. Olha, eu vou falar a verdade, eu já escrevi 2 para membro da igreja, hein? Eita. Que não, que não conseguiram escrever, né? Daí os Ó, contratos. vou te dar uma dica de uma pessoa mais velha. As pessoas me pedem, assim, para ajudar. Eu falo assim, olha, eu não escrevo. Eu posso te orientar, posso te ajudar. Porque às vezes é até uma questão que a gente que é da igreja, a gente gosta de ajudar, né? Mas assim, vou mentir para você, não. Você está fazendo, está recebendo por isso, não é honesto, não tá certo, assim. Te falo como acadêmico. Se eu Mas falar isso às na frente da vezes a professora, tá pessoa vendo? Vai ouvir. tem tanta dificuldade que é um escrever junto, né? Às vezes eu pego umas revisões que realmente, assim, se a pessoa entregasse do jeito que ela entregou para mim, ela ia ser execrada pela banca. Então, eu me sinto nesse trabalho também de ajudar, mas, assim, é, eu falo com ela, ó, vamos sentar junto, vamos fazer, e a gente tenta fazer aquele trabalho realmente de auxílio, de orientação que provavelmente você tem condição de fazer com a pessoa, entendeu? Agora, é aquele negócio assim, né? É melhor, como é que fala? Ensinar a pescar do que dar o peixe, tá entendendo? Às vezes é melhor você falar, ô irmão, senta aqui,
porque aí vai ser melhor para vocês dois. Você vai desenvolver capacidades de orientação, né? E a pessoa também, nem que seja um pouquinho, ela vai pegar ali, entendeu? Isso existe demais. Eu tanto de gente que fala, se eu juntar as ideias, você não transforma para mim num texto, não, Poliana? Aí eu falo assim, depende, se você me ajudar, eu transformo. Eu Entendeu? vou ser franco, Mas assim, assim, se você me entregar e eu fazer, eu não faço não, eu entendeu? não tem nada, não foi nenhum ato nobre, porque eu fiz tudo, mas eu cobrei, eu não fiz de graça, né? Eu Não foi fiz, nem só para eu fiz, ajudar, não. eu fiz 2 Ao, trabalhos confe assim, ó, ao do zero. confessionário. Eita, a Não, gente mas gravando isso isso aqui. existe. Gente, antes de eu ser membro da igreja, eu tive um namorado que não era meu marido, ele fazia história e eu fazia letras. Então, eu fazia todos os trabalhos. Eita. Todos. Eu estudava na Federal, ele estudava quase que uma coisa online, assim, bem mais simples. Quase que eu fiz o TCC dele. Aí eu falei assim, gente, aí na hora do agradecimento ele escreveu lá, fulano de tal, que fez metade do curso comigo. Mas era um negócio de pegar na mão meio didático, assim, sabe? Eu nunca cobrei nem nada, não. Mas existe esse mercado, entendeu? E eu te aconselho a tentar não entrar. Não, só para finalizar, então, não é crime nem nada assim, né? Não tem. Não, Eu vou ser sincero, não tenho tanta certeza, não. Porque eu assim, sei que não é ético, isso eu sei. é, Não que é isso que crime você eu acho falou que mesmo, é não. mais a questão de ética, Mas, assim, né? Mas a pessoa, se ela for descoberta, ela perde o diploma. Isso eu tenho certeza, porque isso é. já aconteceu no Cefet, onde eu Sim, trabalho. sim. Se for descoberta, a pessoa perde o diploma por uma série de normas acadêmicas, Bom, né? é bom saber, caso não pague, eu tenho esse recurso. E também, assim, hoje, se for uma coisa muito, muito assim, já passei, esses sites assim, os professores têm mecanismos de descobrir se tem Ah, é. plágio, entendeu? Tem muitos que têm. Então, Tem programas já computadorizados, né, para isso. tem programas, né? E Ah, é não, muito triste, né? com plágio não tem problema. Né? É muito triste quando você descobre um plágio assim. Você é chamado para uma banca de TCC, né? Igual eu assim que participo e você ficar desconfiado, assim, aí na hora que você desconfia, quando está muito bem escrito, então aí você já vai lá e joga no Google. E assim, eu nunca participei não de banca que tivesse plágio. Uma vez eu desconfiei, aí eu fui analisar e não era. Mas eu imagino que seja muito constrangedor, muito difícil, assim, então não é muito aconselhável, não. Acho que eu sou mais velha que você. Acho que não é muito aconselhável, não. Mas aí fica à vontade. É. Enfim, só para terminar essa parte aqui, os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, você pode dispor, ou seja, você pode fazer o que quiser com eles, né? Você pode até abrir mão. Você pode não receber um centavo por alguma coisa que você publica. Você tem esse direito. Você pode destinar para alguém, para uma ONG, ou você pode ganhar muito dinheiro também, se você quiser. Aí vai encarecer sua obra, não sei quem iria comprar. Mas você pode ceder os direitos de publicação. Né? Normalmente, nos contratos para publicação, você cede esses direitos, né? De publicação, edição, etc. Mas tudo tem que ser negociado, porque aí entraria em choque. Eita, passei demais. Os direitos morais, por exemplo, você tem o direito de modificar sua obra. Então, mesmo você se adere aos direitos de edição, publicação, o direito de modificar, de revisar é seu. E você não pode ceder isso a uma editora, por exemplo. A editora não pode assumir e dizer, não, você cedeu e você não pode mais fazer nada com relação a isso, certo? Enfim. E esses direitos autorais, patrimoniais, chegam a um fim, porque existe a hora que a obra entra em domínio público, né? Isso é feito para impedir que pessoas fiquem eternamente ganhando dinheiro por uma obra que um antepassado seu escreveu, e seria muito difícil, né? Hoje a pessoa viveu 200 anos atrás, até hoje tem um catálogo de todos os descendentes vivos dessa pessoa, daria um trabalho enorme, não faz sentido. E se a obra chegou a ser relevante ou não,
mas se ela durou tanto tempo, de alguma forma, ela é um testemunho de uma época e ela parte de uma cultura, né, que deve se preservar. Então, deixa eu voltar aqui para essa outra tela. Aí eu vou já passar para o outro tema. O último, né? Para a gente ir terminando aqui, já está passando do tempo. A gente se empolga, né, quando fala. Direito como literatura. E essa é uma área que eu acho muito interessante. E é uma grande contribuição da literatura para o direito. À medida que a gente começou a estudar, a gente, assim, os juristas, né? Final do século XIX até agora, mais coisas sobre a literatura, a gente viu como ela influencia o direito. A gente viu aqui alguns exemplos, né? Até na prática, o direito usa formas literárias, né? Recursos literários, coisas assim, textos literários para reflexão, para justificar um certo tipo de pensamento. Mas essa forma aqui, essa quarta forma em que a literatura interage com o direito, ela rompe paradigmas, digamos. A gente começa a estudar o direito como se fosse uma literatura. Os textos jurídicos como se fossem textos literários. Então, eu trouxe aqui esse esqueminha, né, que existem várias formas de fazer esse esqueminha sobre uma história, né? Personagem, um cenário, um conflito e resolução, um desfecho desse conflito, né? Então, existem tipos de personagens, como um protagonista, um antagonista e coadjuvantes. Existe um lugar onde se passa essa história, um conflito e a busca por uma solução para esse conflito. Isso existe no direito, no processo judicial. Por exemplo, os personagens. A gente fala de protagonista e antagonista na literatura. No direito tem o autor e o réu, o recorrente e o recorrido, o exequente e o executado, a acusação e a defesa, né? E ele se comporta muito como personagem da literatura também, né? De um conto, de um romance, de uma história. Então, por exemplo, e tem os coadjuvantes também. São testemunhas, peritos, oficiais de justiça, auxiliares da justiça. E muita gente fazendo análises de processos como se fossem a narração de uma história, consegue perceber coisas interessantíssimas. Isso tem a ver com a sociologia do direito, a psicologia do direito, né? É algo incrível. A gente consegue fazer análises muito interessantes disso, como cada um vai se comportar dentro, tem um papel a cumprir, como às vezes as pessoas fogem desse papel, fogem do script, né? Como a gente diz na interpretação. E isso tem a ver também com a legalidade, porque na literatura o autor ele tem liberdade para fazer seus personagens, seus coadjuvantes, o protagonista, do jeito que quiser. E às vezes você cria um personagem que é um coadjuvante e de repente ele se torna o vilão da história. Né? Tem umas reviravoltas assim, no direito, no processo não pode. Aquele autor, ele é o protagonista, o réu é o antagonista, né? Cada um bem no seu lugar. E a gente fazer essas análises literárias possibilitam a gente a perceber certas coisas e até ver se as partes estão fugindo do seu papel legalmente definido. E isso é uma contribuição gigantesca da literatura para o direito. E também como a narração mesmo. Porque tem aquela questão do conflito, né? Você tem um protagonista, um mocinho, o vilão, né? Às vezes o mocinho está lá vivendo a vida tranquilamente, chega um vilão e cria um caos. Ou o mocinho quer fazer alguma coisa, se encontra com alguém que está impedindo ele de fazer aquilo, né? Que seria o seu antagonista. E é o autor e o réu. Cada um vai contar a história do seu jeito. No direito, a gente tem 3 versões da história. A primeira é do autor, eu vou dar aqui um exemplo. O réu me causou um problema e quer uma reparação. O réu vai contar uma história diferente. Nunca fiz nada e essa pessoa me processa. Eu quero que ela seja punida por isso, né? Então, cada um vai contar a versão da sua história. E na narrativa do processo, né, também a narrativa do processo, ela é um processo de contação da história. Na petição inicial, o autor ele conta a sua versão. Ele vai trazer documentos e tudo. O réu
quando ele vai se defender, ele apresenta a contestação, rebatendo a versão do autor e contando sua versão. Ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que desmentir o que o autor disse e tem que contar a sua versão, né? Ele pode trazer também provas. E, no final, o juiz tem que decidir. Ele tem que se convencer do que é que realmente aconteceu. Aí, no direito processual civil, tem algumas coisas que podem acontecer, que não podem. No processo penal é diferente, no trabalhista é de outra forma. Até chegar nessa síntese, que é a decisão final, que nunca vai agradar todo mundo vai discordar de alguma coisa, né? Mesmo quando chegam em algum acordo, eles concordam na forma de resolver aquela ação, mas não os problemas deles, né? É um processo de criação de uma história também, né? E analisar o processo dessa forma é muito interessante, né? É belíssimo. E você vê que o processo não acaba aí na sentença, porque tem outras fases, né? Aí tem pessoas que comparam com sagas, né? Tem sagas que tem 2, 3, 4, 7 livros. O processo está lá nessa primeira fase, aí chega uma sentença, eles não aceitam, recorre para o tribunal, é outra fase, de outro julgamento, chega o Tribunal Superior também, aí decide, agora tem que cumprir a sentença, é outra fase, como se fosse uma continuação de uma saga, né? Como se fosse um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, que vai continuando várias fases, até chegar no clímax mesmo, no final mesmo, de tudo isso. Então, essa é uma coisa interessante. Também tem uma última coisa que eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas quero comentar. Eu vou mandar por e-mail depois um texto sobre isso, 2 textos sobre isso, que é com relação à interpretação. Eu falei aqui da análise do processo judicial como se fosse uma literatura. Mas também se estuda a lei como se fosse um texto literário. E deve-se interpretar a lei. Como se vai interpretar a lei? Então, a gente usa ferramentas da literatura. Como você interpreta um conto, um poema, alguma coisa assim. Algumas pessoas dizem que pode ser usado também para interpretar a lei. Existe um texto, acredito que vocês devem conhecer, se não todos, alguns, chamado A Morte do Autor, de Roland Barthes. E ele fala de que o autor, na verdade, ele é um escritor, ele escreve uma história. A autoria, a construção da história é dividida entre o escrevente e o leitor, que é que vai interpretar e dar sentido àquilo. Você dá um autor a uma história, é fechar a sua interpretação, né? Você está limitando a interpretação. Como se alguém fosse titular, fosse o dono do significado último daquele texto. E no direito existe esse tipo de ideia, né? De você, por exemplo, tem a lei, você tem que saber a intenção do legislador. A gente viu algumas decisões do STF em relação à imunidade dos livros. A intenção do legislador, do constituinte, foi essa. Ou seja, o STF às vezes diz, o autor criou esse texto com essa intenção. Tem outras vezes, mais recentemente tem ganhado um volume muito maior, que o STF diz não. Toda lei pode ser interpretada o tempo todo de acordo com o que a gente no momento entender. Teve até um ministro do STF que está nos dos textos que eu vou compartilhar com vocês, que ele disse, não existe a Constituição brasileira de 88. Existe a Constituição que nós hoje dizemos no STF. E aí, até que ponto tem essa liberdade de interpretação, né? Nos Estados Unidos é um debate terrível isso, né? Essa polarização entre os intérpretes originalistas, que querem manter o sentido da Constituição americana como foi criada, e outros que são mais liberais com relação a isso, né? Que acham que pode ficar reinterpretando o tempo todo. No Brasil está tendo essa discussão agora, porque antes sempre se buscava a intenção do legislador. Agora está se buscando mais essas vias extras de interpretação, que eu acho meio perigoso, né? Mas não é necessariamente errado. É uma coisa que a gente tem que ter atenção. Eu vou mandar para vocês alguns textos, né? Por e-mail, eu tinha mencionado isso já na quarta. Vou mandar para vocês um texto sobre Alfonso de Guimarães, juiz, que ele foi um grande poeta. Ele é muito conhecido como poeta, mas o filho dele escreveu um texto, uma página só, sobre ele como juiz. Vou mandar para vocês esse texto de
Barthes, A Morte do Autor. E um texto meu, que é como se fosse um comentário a Barthes, né? Barthes fala A Morte do Autor, eu falo A Morte do Constituinte, porque eu falo dentro do direito constitucional. E vou mandar os slides também dessas aulas, tá certo? Bem, espero que tenham gostado disso aqui. E antes de encerrar mesmo, eu quero agradecer a vocês por terem paciência de me ouvir 2 dias. Mas acho que vocês gostaram, se não tinham voltado, né? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algo que querem construir aqui, querem comentar? Por favor, esse é o momento, tá? Quero ouvir vocês um pouquinho também, antes de encerrar. Ninguém tem nada, não, então ninguém entendeu nada, né? Teve professores que me professor fala isso. Se ninguém entendeu a pergunta, é porque todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Tá? Deixa eu ir encerrando aqui, pessoas agradecendo no chat. Obrigado, minha gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.